Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é pra você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo! Corinthians também, hein? Já estava classificado, primeiro lugar garantido. E o Platense também comemorou a classificação depois, Celso. A reta final da fase de grupos do Corinthians na Libertadores é uma reta final muito abaixo, né, Gláucia? 100 vitórias nos últimos 3 jogos, mas eu acho que a gente pode colocar em perspectiva algumas das coisas que aconteceram ontem. Eu acho que, primeiro de tudo, a primeira vez, né, que o Fernando Diniz coloca essa formação em campo, o bom e velho losango do Corinthians, com Memphis, Yuri e Garro, e eu acho que é absolutamente natural que seja dessa forma. O time vinha jogando de outro jeito. O Corinthians ontem entra com uma escalação muito mais técnica do que veloz, mas opta por acelerar muito mais o jogo do que contra o Platense. E tem muito também, obviamente, da fase técnica de alguns jogadores. O Memphis voltando agora, acho difícil a escalação. Talvez jogar com pontas abertas, você acaba tirando um pouquinho a responsabilidade dele no corredor central, alivia um pouco, desafoga. E o Yuri vem enfrentando um momento muito complicado, assim como o Hugo Souza, desde a não convocação. Enfim, muita coisa pra gente falar, pouca coisa o Corinthians mostrou ontem. E tem uma parte também que ela não entra nos números, a gente não vê no campo, que é o aspecto mental do jogo. O Hugo Souza acabou sendo um personagem relevante. A colocação dele, o suporte que está sendo dado para um jogador que é um pilar do time. O Yuri Alberto deu uma declaração recente de que pretende sair no meio da temporada, na próxima janela, a torcida pegando muito no pé dele. E coletivamente era um jogo onde o Corinthians já entrava em campo com o primeiro lugar garantido. E o Platense precisando muito desse resultado. Tem o fato de você enfrentar, no caso do Platense, um time de maior expressão internacional, a primeira vez do Platense na Libertadores, precisando vencer para garantir a vaga, somado a essa segunda marcha, digamos assim, do Corinthians, que não desenvolveu tanto, o Platense acelerou e conseguiu levar os 3 pontos. Pois é, a gente viu a classificação do grupo aí, portanto, o Corinthians passando em primeiro lugar e o Platense, com essa vitória, conseguiu a segunda colocação, também avança às oitavas de final da Libertadores. A Jalile Elias chega com a gente também com o dia seguinte desse Corinthians. E Jalile, claro que ficou muito na conta também do Hugo, das suas falhas individuais. Essa derrota, embora os meninos tenham dito de outras coisas também, mas isso é assunto por aí, certo? Seja bem-vinda, um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo pra você, um beijo pros amigos do estúdio, pro fã de esporte. É isso mesmo, o Corinthians ontem entrou em campo já classificado, já com a primeira colocação do grupo garantida, mas foi com praticamente, força máxima, inclusive o Fernando Diniz tendo pela primeira vez desde o começo do jogo o trio, Memphis, Yuri e Garro, o Memphis Depay voltando ao time titular do Corinthians. Ele atuou por 45 minutos, foi substituído no intervalo, mas assim, não foi uma grande noite pro Corinthians. Em campo, a atuação realmente muito abaixo. O próprio técnico Fernando Diniz admitiu que o time jogou muito mal, que ele ficou decepcionado com a atuação do Corinthians, que foi derrotado pelo Platense, que ainda tinha objetivos na competição, por 2-0, mas o assunto, claro, foi o Hugo Souza, que acabou tendo participação direta nos 2 gols sofridos pelo Corinthians. No primeiro gol ele saiu mal em uma cobrança de escanteio, não conseguiu afastar a bola. Na sequência, a bola acaba batendo na mão do Rodrigo Garro, o árbitro marca o pênalti. Na cobrança, o Zapiola desloca. O Hugo até tem um bom histórico do Corinthians. Vamos ouvir. Fico triste, Peço desculpa ao torcedor, ao time. É o que a gente treina, a gente não vai deixar de fazer, eu não vou deixar de fazer. Fico triste por ter errado, fico triste porque, infelizmente, atrapalha. Mas seguimos, agora é seguir em frente, descansar. A gente tem um jogo muito importante domingo. E que a gente faça um grande jogo, conquiste 3 pontos fora de casa, para que a gente vá para a parada e consiga descansar, para que a gente volte o melhor possível. O que fica de lição hoje para a sequência dessa Libertadores, para você também? Acho que eu vou errar, sou ser humano, óbvio que eu vou ficar triste, estou triste por isso. E não vai ser a primeira, não foi a primeira, nem vai ser a última, mas eu vou continuar acertando também. Então é levantar a cabeça e seguir em frente. É isso, o Hugo bastante chateado com a atuação, com os erros que acabaram custando aí a invencibilidade do Corinthians na Libertadores e também do Fernando Diniz. O Fernando Diniz estava invicto na competição há 19 jogos, a maior marca já alcançada por um treinador na história da competição. Gláucia.
Jalili, lá na outra ponta, outro que também não ficou muito satisfeito com o seu desempenho individual e, claro, também com essa derrota, foi o Yuri Alberto. Até vaiado ali na substituição também, quando acaba saindo. Foi isso mesmo, Glaucio. O Yuri Alberto foi substituído ali por volta dos 35 minutos do segundo tempo, muito vaiado pela torcida do Corinthians. A gente sabe que é uma relação que está desgastada, muito por conta, né? O Matheus até já falou um pouco sobre a declaração do Yuri Alberto há cerca de 10 dias depois da classificação do Corinthians na Copa do Brasil contra o Barra. O Yuri fala, né, que quer deixar o Corinthians, que quer ser negociado no meio do ano. Isso, claro, não pegou nada bem entre os torcedores do Corinthians, que tem pegado bastante no pé do Yuri aí nos últimos jogos, até porque, Glaucio, além da atuação abaixo ontem, o Yuri tem apenas um gol marcado nos últimos 14 jogos. Para a posição dele, realmente é uma marca muito negativa, especialmente depois dessa declaração que ele demonstra o interesse em deixar o Corinthians. O torcedor tem pegado bastante no pé do Yuri e ontem não foi diferente. Boa, Jalili, até uma curiosidade, enquanto você falava, a gente via aí no fundo uma movimentação, tem uma noiva aí na porta do Corinthians. Não sei o que a moça foi pedir aí, não sei se você conversou com essa turma, mas é que a gente ficou curioso mesmo. Então, eu cheguei, eles tinham acabado de chegar, chegaram junto com a nossa equipe aqui no CT Joaquim Grava. Eu também não entendi muito essa da noiva, não, mas eu vi que ela tá com uma plaquinha tentando uma camisa do Yuri Alberto. Ela tá, acho que não sei se é o filho dela, que tem até síndrome de Down, eles estão ali tentando parar os jogadores do Corinthians. Por enquanto, ninguém chegou por aqui, né? Então, uma atitude legal, eles estão tentando ali camisas, autógrafos. Por enquanto, eu também não entendi muito essa da noiva, não, vou tentar entender melhor. Por favor, Jalili, converse e nos conte. O Yuri costuma parar com o torcedor, independentemente de fase, ele é sempre muito atencioso, ainda mais se tiver uma criança ali. Mas apure, e aí você nos conta o que é que tá acontecendo com essa noiva. Não é um dia, assim, lá muito, né, pra ela ir lá, mas tudo bem. Não é o melhor momento do casamento, né, digamos assim. Exato, casamento Yuri torcida, né, mas enfim. Faz parte, todo relacionamento passa por isso também. Vamos ver, inclusive, o que Fernando Diniz falou sobre o Yuri Alberto. Em relação ao Yuri Alberto, as vaias é uma coisa natural que acontece, e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos, e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos. Era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Eu sei que ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e também sei que a torcida tem um carinho enorme por ele. Então é uma coisa, questão de se ajustar de novo para as coisas andarem no bom termo. É óbvio que pesou muito aquela declaração do Yuri, né? De querer sair, enfim. Pra gente arrematar o Corinthians, vamos com números de Memphis, também retomando, ficou um tempo parado por conta de lesão. E agora vai para a seleção holandesa. Temos esses números, minha gente? A gente vai ouvir o Memphis, então vamos lá. I think I've said enough, I've showed enough. I think everybody understands what I want, what my desire is, you know. The club, the fans knows that I love Corinthians, so I would love to stay. Obviously, it sounds beautiful and easier than it is, but at least we are trying to do our best to achieve that. So let's see. I'm going to the World Cup, you know, and on the end is it. A combination from me and the club that need to show the ambition if they wanna. What's the ambition for us, for the club, for the fans? You know, I'm always very open and very direct, even though it's not always my position, because in the end of it, it takes away sometimes the energy to have in the field, to be involved with a lot of things. My name circulate a lot. Around you guys, around the television, and all I want to do is like focus on football. Memphis, isso é o preço de ser Memphis Depay, né? Tem que ser assunto, sim.
Mas, Matheus, ele fala de uma vontade de ficar no Corinthians, a gente sabe que tem muitas coisas envolvidas para isso, mas seria, acho que ótimo para o clube se ele ficasse, o Diniz também fala muito sobre isso, essa continuidade dele ajudaria demais. Tecnicamente nem se discute, o quanto ele contribui para o time do Corinthians, pode funcionar como um segundo atacante, pode ser um cara até vindo um pouco mais para o meio, ajudando na articulação, fora que é um grande referencial técnico. Ele chama a responsabilidade a partir do momento que ele está no campo, os próprios jogadores procuram ele. Essa trinca com o Garro e com o Yuri Alberto funcionou bem com o Dorival Júnior. O Fernando Diniz vai tentando encontrar também o melhor entrosamento entre o trio. Pelo menos já tem um brinco ali todo invocado para seguir com o símbolo do Corinthians. Isso ele já está preparado para seguir. Estilo tem. Por aqui. Estilosíssimo, como sempre. Ó, vou ter que seguir, Celso. Vamos nessa que a gente ainda tem Roland Garros para passar por aqui, além das competições sul-americanas. Me atualiza, por favor. Memphis vai renovar o contrato? A torcida do Corinthians, depois dessa derrota, vamos dizer, vergonhosa na partida de ontem contra o Platense, pode ter uma boa notícia, Bruno? Dá para dizer que vai ter uma boa notícia. Não está fechada, não está assinada, mas todas as partes dão o negócio como praticamente fechado. Se lá atrás houve um certo ceticismo, já há muito tempo que a negociação vem caminhando de forma positiva. O Memphis tira ali, o Corinthians coloca aqui, patrocinadores vão surgindo. Ontem eu falei da questão do tempo de contrato, que era um desejo do Memphis até junho de 2028, ou no caso então mais 2 temporadas, pelo menos pensando em Europa, mas enfim, até junho de 2028 por conta da Eurocopa com a seleção da Holanda. O desejo do Memphis está concretizado, o Corinthians aceitou essa condição. Então já deixou de ser somente um desejo do Memphis para ser um acordo entre eles, verbal por enquanto, o tempo do contrato até junho de 2028. Partes financeiras praticamente garantidas, o envolvimento claro de alguns patrocinadores. O Corinthians está mais do que confiante. Se lá atrás o Hernan falava em confiança, a gente pode esticar um pouco mais a corda agora aqui. O Corinthians se vê muito, muito confiante e trata essa renovação como praticamente selada, praticamente garantida. Se anteriormente existia também um certo, desconfiança por parte da alta cúpula do Corinthians, ou seja, leia-se pessoas acima do Marcelo Paz, essas pessoas já se convenceram também, ora por questões de publicidade, ora por questões financeiras, ora por questões também de apelo emocional do torcedor corintiano. Leia-se, por exemplo, então, Osmar Stabile, que inicialmente não tinha ou não via com bons olhos a permanência do Memphis, especialmente por uma questão financeira. Hoje o Osmar Stabile abraça a ideia também. Marcelo Paz fez ali um trabalho difícil, complicado, com apoio evidentemente do Fernando Diniz, com o apoio do Memphis Depay. Então é uma negociação que estamos buscando aqui confirmações em relação a alguns pormenores, porque são vários os pormenores, vários os detalhes, mas dá para dizer sim para o torcedor corintiano que é mesmo uma questão de tempo agora para Memphis Depay assinar o contrato com o Corinthians. E digo até mais, existe até a possibilidade de essa renovação ser totalmente fechada ainda antes da Copa do Mundo. Lembrando que o Corinthians já estava assegurado em relação a isso. O Marcelo Paz falou, que o contrato é válido até, o atual no caso, até 31 de julho. Não teria perigo de perder o Memphis durante a Copa do Mundo. Mas o Corinthians não só está confiante, como acredita que tudo vai ser muito bem resolvido ainda antes de a bola rolar na Copa do Mundo. Tem até uma aspas do Memphis depois do jogo de ontem, e Bruno Vicari, para você ver como ele já manifestou por diversas vezes que quer ficar no Corinthians, quer renovar o contrato. Ele falou assim, não vim para ganhar milhões. Então, Bruno Vicari, ele fala da trajetória dele, como ele se sente adaptado no Corinthians, quase 2 anos de clube. Então, ele viu aqui no Corinthians a sua casa, né? Então, de uma certa maneira, não é questão de salário, é ajustes, né, Bruno? E também não trocaria o Corinthians, para ir para outro clube de menor expressão no futebol europeu. Você está jogando no gigante brasileiro, né? Não, eu vi essa declaração dele, quando ele fala, poxa, eu ganho 1 milhão, o meu primeiro milhão eu tinha 19 anos, eu tinha um contrato profissional desde os 16. Isso mostra muito de como ele se sente bem aqui, algo que a gente tinha falado. Uma coisa que me chamou a atenção na entrevista ontem
foi quando ele se mostrou incomodado pelo fato de números do antigo contrato, do primeiro contrato, terem sido divulgados e ele ser muito cobrado por isso. Sim. Então não sei se ele vai exigir assim, um sigilo maior daqui para frente, se o Bruno tem essa informação, mas eu achei isso bem interessante. E é bom registrar também que essa a primeira sinalização desse contrato de 2 anos foi o Marcelo Paz que deu aqui no Fala Fonte. Sim. Na segunda-feira. Segunda, né? Ou terça? No dia do sorteio. Ali. Então, foi terça. Foi terça. Então, assim, a primeira sinalização foi dada aqui. E agora o Bruno Andrade traz, então, pra gente essa questão, né? Que se tratem agora de tempo para esse contrato, então, ser assinado. Então, é mais uma informação que tá aqui. Porque depois, claro, o pessoal começa a divulgar, repercutir. Tem que ser mesmo, porque a notícia não tem dono. A notícia, ela existe, então ela tem que ser espalhada, mas... Em primeiro lugar, foi aqui no Fala Fonte. E Hernan, você pode complementar aqui? Vicari, Pode falar, Bruno. Só jogo rápido. É coisa rápida. Quando eu pergunto para o Marcelo Paz sobre o tempo de contrato, eu tinha uma indicação que o Corinthians tentava um contrato que tivesse término em dezembro, até por conta do ano civil. E troquei essas mensagens com o Hernan. E assim que o Marcelo Paz traz essa ideia, na verdade, como o Vicari falou, ele coloca... e dá uma deixa ali, ele em nenhum momento ele cravou que seria até a Eurocopa, até junho de 28. Ele deu a deixa, na hora eu pesquei a interpretação e com base na interpretação eu fui atrás, conversei com as minhas fontes que falaram, é o desejo do Memphis. E também falamos sobre isso ontem e hoje trago então essa confirmação que o desejo acaba por ser realidade. Exato, foi. Lembra que a gente brincou e falou, então é até a Euro, aí ele deu risada e falou assim, vocês já estão querendo pescar as coisas e tal. Ele deixou escapar e a gente pescou mesmo. É um desejo do atleta, até para ele ter ali como é que fala? Manter o seu ritmo, manter o seu ritmo de jogo, o contrato e tal, não sei o que, até uma Eurocopa, que a gente sabe que competições pela seleção com o Memphis, hoje ele tem números espetaculares e tal. O maior artilheiro da história da Holanda. E o Hernan, o que ajudou o Corinthians também nesse processo de renovação, que o Bruno Andrade traz a informação que está mais encaminhado para um desfecho positivo, é que o Memphis, ao longo desse processo, ele ajudou muito o Corinthians em sinalizar que ele queria ficar, né? Isso pesou a favor do Timão. No sentido, ele poderia falar, deixa as coisas rolarem, vamos adiar. Mas o Memphis sempre externou que ele queria ficar no Corinthians, né, Hernan? A volta assim, do Memphis à seleção foi no Corinthians. Sim. A chegada dele no Corinthians foi uma chegada muito estrondosa, ele sentiu o carinho do torcedor logo de cara, ele já se sentiu em casa quando pisou pela primeira vez na Neoquímica Arena, com toda aquela recepção que foi. Quando entrou em campo, deu resultado, levou o Corinthians lá para a Libertadores, ou ajudou o Corinthians a levar lá para a Libertadores e estava na zona de rebaixamento, quase ali convivendo com resultados ruins. Tem um ano de um título paulista, tem um ano da Copa do Brasil e depois da Supercopa. Então, assim, hoje, o que o Memphis precisa? O que o Memphis precisa para estar bem na seleção brasileira? Ele precisa estar jogando, ele precisa ter resultado e, obviamente, a convocação holandesa. Verdade, estamos com o Brasil aqui na cabeça, mas é na seleção holandesa. Então, o que o Memphis precisa? Uma organização de clube. Ele começou a bater nisso. Sim. O Memphis começou a bater na questão da estrutura, na melhoria do time. E aí, quando fala, indicou lá o Zaccaria, indicou não sei o quê, muita gente questionou e tal. Isso é absolutamente natural, acontece. É normal acontecer. Normal, um jogador do quilate do Memphis indicar caras que ele considera. O Rogério Ceni não ia lá no intervalo conversar com os caras e falar assim, você não quer jogar no São Paulo? No meio do jogo, né, às vezes. Aconteceu várias vezes. Então, assim, enfim, romantiza-se demais as coisas. Acho que você leva o Messi muito... falou isso pro Paulinho, pô. Falou pro Paulinho. O Paulinho contou isso já várias vezes. No intervalo falou, você não quer jogar aqui, você não quer vir pra cá e tal. Então, assim, isso acontece, é natural. O Memphis bate na questão da organização do Corinthians, mexe em departamentos, mexe com gente da política, depois do título da Copa do Brasil, né? Ele é encucado com algumas coisas que acontecem no dia a dia, quer melhorar a estrutura, quer melhorar o CT. Então, assim, para ele se sentir bem, ir para a seleção e jogar no Corinthians, do jeito que ele está e foi recebido pela Fiel aqui, é querido pelo torcedor,
não tem por que ele ir embora. Não é dinheiro. Assim como ele falou. Aliás, só um bastidor, a análise do departamento de futebol internamente no Corinthians é que a entrevista dele foi muito boa ontem. Ah, interessante isso. Analisaram como muito boa a entrevista do Memphis ontem e que ele deixa claro o atual momento do Corinthians em relação à renovação, Bruno. Não, e só acho que se fosse realmente em relação ao único e exclusivamente dinheiro, ele cobraria o quanto o Corinthians deve, né? Ó, antes da gente iniciar qualquer conversa, me paga o que vocês estão devendo e depois a gente conversa. E não é isso que está na mesa, né? Não, não é. Não é dinheiro. A questão são... Agora faltam alguns detalhes, que são detalhes importantes, de fechamento de empresa, a empresa que vai fazer tal coisa, o marketing que ele vai fazer. A Easy Seguros... Pagar a dívida com ele também. Pagar a dívida. A Easy Seguros, há uma conversa já muitíssimo bem encaminhada. Ah, para bancar, entendi. Para bancar. Entendi. Então, que é o que dá sustentação para essa informação do Bruno Andrade, mas internamente no Corinthians... Para bancar e ser garoto propaganda, inclusive. Isso. Legal isso. O Corinthians trata tudo com muito cuidado. Nada pode sair do trilho na reta final. Sabe aquela coisa? Tipo, não pode acabar a gasolina quando vai receber cruzar a linha, bandeirada quadriculada. Então, assim, o Corinthians está com muita cautela. Você consulta as fontes dizem, não tem nada fechado, não tem nada assinado, está acontecendo, mas está longe. Então, há uma cautela natural do Corinthians quando o assunto é Memphis Depay. E há também, para o departamento de futebol, e especificamente para o Marcelo Paz, que está trabalhando muito dia e noite em relação a essa renovação do Memphis, algo que é muito importante para ele. Porque assim, o Marcelo Paz fez um trabalho brilhante no Fortaleza. Chegou no Corinthians, até num cargo diferente, né? Gestão de futebol. Ele era CEO, foi presidente lá no Fortaleza. Então vai... Pro Marcelo Paz ser muito importante para a carreira dele e principalmente para a carreira dele dentro do Corinthians. O contrato dele acaba final do ano. Sim. Ele quer continuar, Marcelo Paz quer continuar à frente do Corinthians e essa renovação do Memphis vai ser um tijolão nessa construção aí de carreira dentro do Corinthians. Então, cara, tá acontecendo, há um otimismo muito grande de todas as partes, mas ainda falta assinatura, ainda faltam os detalhes finais, as outras duas empresas que podem bancar também a história toda, mas com a Easy Seguros a história também está bem encaminhada. Boa. Tem um cara aqui no chat, o Selo Games. Posso rapidinho... É importante, rapidinho, claro, até Bruno, porque o nosso querido o João Felipe França, que trabalha com a gente no site da ESPN, ele tem uma informação importante que complementa, que completa muita coisa que eu e o Hernan falamos agora. O Corinthians, evidentemente, que vai contar com 1, 2, 3 patrocinadores para arcarem com todo o salário do Memphis Depay, mas o Corinthians, saindo do bolso do Corinthians, trabalha com a ideia de pagar até 2 milhões de reais, 2 milhões de reais por mês, que é o teto do clube mensal. Acima dos 2 milhões de reais, quem assume, ou as empresas que vão assumir essa outra parte, para além da questão da dívida, mas o Corinthians, então, assume até 2 milhões de reais por mês, que é o teto do clube nesse momento. Antes de eu passar para o Bruno Vicari, tem mais uma informação de Corinthians, de informação de mercado do Corinthians, André Hernan. Muitos perguntam, o Corinthians vai se movimentar, o Corinthians vai contratar gente, vai sair gente. Até mandaram aqui no chat. Vou abre aspas para a fonte, como você costuma fazer aqui no Fala Fonte. Boa. Se vai contratar ou não, a fonte me respondeu assim, só se houver saídas, novas chegadas, só se for algo bem pontual, de oportunidade e sem transfer. Transfer, o que é? A taxa de transferência, que a gente fala aqui, que é uma das prioridades do Corinthians no mercado, como o Hernan já trouxe aqui, eu apurei também, o Corinthians não pagar para contratar jogadores, como foi o caso ali do Alan, do Flamengo, quando estava negociando com o Alisson, do São Paulo, o Kaique, ponta do Bahia, que acabou indo para o Internacional. Todas eram negociações que não tinham uma taxa de transferência. Essa é a política do Corinthians no mercado. E aí, o Corinthians trata com prioridade a posição de um centroavante, como o Bruno Andrade já trouxe aqui no Fala Fonte. A contratação de um novo camisa 9, até por conta da fase ruim do Pedro Raul, do Yuri Alberto ter o futuro incerto depois do meio do ano, o Corinthians quer contratar um centroavante, um camisa 9. Um zagueiro também é bem visto no mercado, mas sem a taxa de transferências. Mas o Corinthians tem como prioridade, primeiro, derrubar o transfer ban e, primeiro, renovar o contrato do Memphis Depay, como nós trouxemos aqui, já está muito bem encaminhado.